Salve, salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, do Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana, 13 de agosto, quinta-feira, a gente gravando, 10h30 da noite aqui em Israel. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João. Fala, Marquinhos. Fala, pessoal. Tudo bem? Tudo tranquilo, tudo na boa. Isso aí, né, cara? Coisas acontecendo. Mais uma vez, uma semana não muito... Uma semana que movimentada, vamos dizer assim, e com uma cereja do bolo no finalzinho, né, cara? Dia de hoje, há poucas horas, como eu falei, a gente tá gravando aqui 10h30 da noite, mais ou menos por volta de... No início da noite, né, foi divulgado um acordo entre Israel e os Emirados Árabes Unidos, e obviamente a gente vai falar disso, essa é a cereja do bolo da semana, mas vamos começar com o Corona, como não podia deixar de ser o nosso carro-chefe, né? Porque, afinal de contas, ele acaba definindo tudo o que está acontecendo e o que vai acontecer aí pelo próximo ano. Então vamos para o nosso primeiro bloco para continuar falando aí dessa questão do corona. A gente continua aí com um número bem alto de contaminados todos os dias, chegando a uma média mais acima de 1.500 pessoas todos os dias. E o governo vem atuando, inicialmente organizou, né, tentou organizar uma política de dividir as cidades de acordo com o número de contaminados, né, com sinais, né, com cores. E o que vem acontecendo agora é que a gente está no meio de agosto quase, e daqui a pouco mais de 15 dias, o ano letivo ele tem que começar, né? A gente tem uma complicação por conta disso, porque, como a gente viu no final do ano passado, ninguém sabia direito como isso seria, como se daria, né, o sistema, como o sistema educacional funcionaria. Passou um tempo fechado, depois teve que voltar, algumas aulas online, outras não, mas o governo, o Ministério da Educação, essa semana disse que o ano letivo vai funcionar, vai abrir no dia 1º de setembro, como combinado. Vai funcionar isso, cara? Olha, a gente está... na verdade, a gente precisa analisar isso de acordo com os dados que a gente tem, né? E com as informações que foram divulgadas essa semana. Enfim, vamos a elas, porque eu acho que a gente vai conseguir entender a situação da educação em Israel, que é o principal assunto quando a gente fala de corona hoje em dia, só se a gente entender um pouco mais a realidade. As férias em Israel, né, as férias Rosh Hashanah, as férias longas em Israel, elas acontecem nos meses de julho e agosto, que são os meses do verão, e as aulas no país elas retornam em setembro, em geral no dia 1º de setembro, antes das festas, né? Por volta de setembro e outubro, em Israel tem muitas festas, muitas festividades judaicas, que são Rosh Hashanah, que é o Ano Novo, Yom Kippur, que é o Dia do Perdão, Sukkot, né, que é o Tabernáculos, e Simchat Torah, que é o dia da outorga da Torá, né? Enfim, são festividades que acontecem todas no espaço de tempo curto, de menos de um mês, e o ano de estudos ele começa um pouquinho antes disso, né? No dia 1º de setembro, é o tradicional, o dia de começar os estudos em Israel. E, enfim, o ano letivo do ano passado, né? Quando a gente fala do ano letivo em Israel, obviamente a gente tem que ter em conta que ele começa em setembro e termina por volta de julho, junho, julho. Ele foi um ano letivo bastante conturbado, logicamente, como foi em todos os países da Europa, como também está sendo nos países, enfim, do hemisfério norte e do hemisfério sul. A diferença é só quando começa e quando termina, por causa das limitações que a expansão da corona está trazendo para a realidade, enfim, dos cidadãos de todos esses países. E, obviamente, que os alunos, né, as escolas e as creches não podem ficar alheias a essa situação. Enfim, conforme vai se desenvolvendo um pouco o entendimento e a compreensão sobre de que maneira a corona se expande, né, e que crianças até uma determinada idade elas têm muito menos potencial de contaminação, né, o entendimento do Ministério da Educação é que crianças que estão em idade de creche, né, ou seja, do zero até os 6 anos, até os 5 anos, né, a educação continua normalmente, com turmas de, se não me engano, até 40 crianças, né? Lembrando que a educação pública em Israel é só a partir dos 3 anos, mas as restrições ou as não restrições valem também para a rede privada. Enfim, e que essa vai ser a situação. Vão ser turmas de tamanho normal e que vão acontecer normalmente. No dia 1º de setembro começa, sem restrições especiais, exceto, obviamente, regras de higiene, principalmente para as professoras dessas creches que, enfim,
para que elas não contaminem nem sejam contaminadas pelos alunos, né? Mas essa é a situação. A partir dos 6 anos, quando as crianças entram na idade escolar, né, na rede pública de educação básica, dos 6 aos 8 anos, as crianças vão estudar num regime de cápsulas, que é como se diz aqui, que é um regime que elas se encontram em turmas menores, né? Ou seja, se em Israel as turmas elas são de 35 alunos, mais ou menos, até 35 alunos, agora vai diminuir para um máximo, se não me engano, de 20 alunos por turma. Enfim, com restrições, crianças de 6 e 7 anos, acho que, se não me engano, não vão precisar usar máscaras, e de crianças de 8 anos somente no recreio, mas os professores sim, enfim, e tem uma série de restrições para acontecer nesse sistema de cápsulas. A partir dos 9 anos, as crianças em Israel, elas vão ser, a partir dos 9 anos até o fim do que seria o ensino médio em Israel, a educação ela vai ser à distância e presencial. O que isso quer dizer? Que as crianças precisam chegar 2 vezes por semana nas escolas e também em turmas fixas de poucos alunos, ou seja, os professores trabalham todos os dias dando aula presencial e os outros dias eles têm aulas, enfim, online, né? Também foi reduzido, esqueci de dizer isso, a partir dos 6 anos já é reduzido. Em Israel você tem aula 6 dias por semana, a sexta-feira não vai acontecer, pelo menos no primeiro momento, e durante os outros 3 dias da semana, nos quais as aulas não são presenciais, as crianças têm aula de maneira informatizada, online, educação à distância, né? Talvez recebam exercícios e tudo mais. Enfim, essa é a situação que foi divulgada, já tem 2 semanas, pelo Ministério da Educação, em conjunto com o Ministério da Saúde. Na verdade, foi uma imposição que o Gabinete da Corona e o Ministério da Saúde fizeram ao Ministério da Educação, que foi obrigado a acatar, para que a educação pudesse funcionar. O ministro da Educação se chama Yoav Gallant, e ele é um ex-general, quase foi chefe das Forças Armadas, ele foi preterido na mesma decisão que levou o Netanyahu e o ministro da Defesa no seu momento, que era o Ehud Barak, a escolherem o Benny Gantz como ministro da Defesa, por conta de uma acusação, enfim, de alguma sujeira que o Gallant teria cometido. Eu não me lembro exatamente qual é o caso, mas enfim, e por isso ele foi preterido. Um pouco depois ele pediu para entrar para a reserva no Exército, e ele entrou para a política no partido Kulanu, que era o partido do Moshe Carlon, um partido que chegou a ter 10 cadeiras nas eleições de 2015, e enfim, depois se somou ao Likud, e o Gallant, ele tem uma posição de prestígio dentro do Likud, tanto que ele recebeu o Ministério da Educação. E o Gallant, ele apresentou, junto com o seu diretor-geral do Ministério, uma proposta para o Ministério da Educação essa semana para o início do ano de estudos, que pudesse ser condizente com as restrições da corona. Né? E ele apresentou essa situação que a gente acabou de descrever. Né? E, obviamente, que para que você tenha aulas em cápsulas e que você tenha professores dando aula também em sala de aula e também na educação à distância, você precisa de um corpo docente maior do que o Israel tem hoje. O Ministério da Educação, ele é o segundo ministério mais caro do país, né? O segundo ministério que mais recebe orçamento do país. Ele só perde o Ministério da Defesa. Né? Enfim, até alguns anos atrás, ele tinha chegado a ultrapassar o Ministério da Defesa. O crescimento vegetativo em Israel é muito alto, a natalidade no país é muito alta, cada vez entram mais crianças no sistema de ensino, e o Ministério da Educação ele tem gastos que eles aumentam de maneira contínua. Né? E agora o Gallant viu uma situação que os gastos iriam aumentar mais ainda, além do que o número de alunos aumenta gradualmente todos os anos. A gente tem essa situação da corona. O Ministério da Educação ele já entra esse ano, sem as situações especiais da corona, com um déficit de 1 bilhão e 500 milhões de shekel, um problema que o próximo orçamento tem que resolver, e a gente vai dizer isso mais para frente, não vai resolver por agora. Enfim, e ele apresentou uma proposta, obrigado, obviamente, pelo Ministério da Saúde e pelo gabinete da Corona, que ele gasta mais do que ele recebe, né? Mas não tem outra alternativa. Então ele recrutou, nos últimos 2 meses, 13 mil novos professores para poder lecionar. Professores de Israel não têm um salário alto, não gozam de muito prestígio, pelo menos em nível financeiro. Os professores e assistentes sociais, acho que nem no mundo inteiro, né? Eles têm um salário abaixo do nível do mercado. Né? O salário médio de um professor israelense ele é abaixo do salário médio de um cidadão israelense. Professores, em geral, ganham menos do que profissionais não qualificados, né, sem ensino superior.
Enfim, e o Ministério da Educação, nos últimos alguns anos, tinha feito um esforço para capacitar os professores, né, para melhorar o nível do corpo docente da educação pública básica e fundamental, enfim, e média israelense, atrair professores com mestrado, né, ainda que não fossem da área, dar a eles licenciatura, enfim, e capacitar esses professores. E o que o Gallant fez agora nesse plano de emergência, né, foi atrair 13 mil novos professores, muitos dos quais não têm nem uma graduação, né, o que baixa bastante, diminui bastante a qualidade do corpo docente, okay? Porque o que o Gallant e o seu diretor-geral apresentaram foi praticamente um plano militar, né, o que ele está acostumado a fazer, para resolver um problema de contingente, não um problema de qualidade do ensino. Esse é o primeiro problema que esse projeto do Ministério da Educação ele apresenta para a gente. Quem escuta o Gallant falando, vê um militar falando, enfim, de todas as esferas, né? A terminologia que ele usa, a maneira como o tom das frases dele, as frases curtas, a maneira como ele responde aos repórteres, né? É um militar falando, uma pessoa que serviu a vida inteira ao exército e que tem soluções militares para questões que nem sempre exigem soluções desse estilo, né? Então esse é o primeiro problema, é a qualidade dos professores que foram recrutados, que tiveram capacitações de 13 dias somente, para começar o ano letivo, das quais a maioria dessas capacitações foram sobre como educar à distância, e não sobre conteúdo, por exemplo. Né? Esse é o primeiro problema. O segundo problema que a gente tem é que 30% dos alunos israelenses das escolas, perdão, 20% dos alunos, eles não têm internet em casa. 20% não têm internet em casa. E dos que têm internet em casa, não necessariamente eles têm acesso a computadores ou a smartphones para ter aula, no nível que o Ministério da Educação está exigindo para a educação à distância. Porque muitas vezes os alunos têm irmãos ou irmãs, muitas vezes os alunos precisam compartilhar o computador com o pai ou a mãe que estão tendo que trabalhar em casa, enfim, e muitas vezes você tem poucos aparelhos em casa que permitem a educação à distância para compartilhar com muita gente, enfim. E é uma situação bastante complicada, que se estima que cerca de 40% dos alunos não seja capaz de acompanhar o ensino à distância da maneira como o Ministério da Educação prevê. Terceiro problema, okay, que não é menos importante, é que hoje por hoje, como a gente não tem orçamento, enfim, como eu disse, o Ministério da Educação já estaria entrando esse ano com um déficit de 1 bilhão e 500 milhões de shekel, né, mas que com toda a crise da corona e as mudanças, esse déficit ele pode ir de 4 a 8 bilhões de shekel no espaço de um ano, né, pode ser um déficit ainda maior, para um orçamento que em 2017 era de 62 bilhões de shekel. Ou seja, você pode entrar o ano de 2021 aqui sem dinheiro para bancar os projetos do Ministério da Educação, para pagar o salário dos professores, enfim, para uma série de questões, para pagar a conta de luz das escolas, ou o que seja. Né? Então a gente vai começar um ano de estudos aqui em Israel com uma perspectiva de professores de pior qualidade, né? Com uma perspectiva de alunos que não vão conseguir acompanhar o projeto e talvez com falta de dinheiro para executar o básico da educação pública em Israel, né? Que também emana, obviamente, isso é importante dizer, da criação de um Ministério da Educação Superior, enfim, que até pouco tempo estava ligado ao Ministério da Educação, que tirou do Ministério da Educação parte do seu orçamento, okay? E, obviamente, dois ministérios gastam mais do que um só, ainda que eles cuidem das mesmas coisas, porque você aumenta o número de funcionários, que você aumenta o número de escritórios, que você aumenta uma série de gastos extras que um segundo ministério traz, okay? Num momento que o país atravessa uma grave crise econômica e de saúde pública, enfim, e que vai dificultar ainda mais a situação do ano de estudos. Então, uma situação muito perigosa que a gente está passando agora, para a qual o Ministério da Educação deu uma resposta muito rápida, garantindo o início do ano de estudos e resolvendo com um band-aid, né, curar as feridas, mas a gente sabe que o band-aid ele não cura, ele só esconde as feridas e que em algum momento, se nada for feito, essas feridas vão abrir, okay? E elas vão aparecer piores do que elas estavam, porque se você só tapa as feridas, elas podem infeccionar. Então, enfim, essa é a grave situação da situação do ensino básico em Israel, muito preocupante e que a gente espera que ela possa ser resolvida rápido. E já não vai ser resolvida rápido, porque o orçamento do país tinha que ser aprovado para daqui a 11 dias, ele só vai ser aprovado em novembro, como eu disse, vai ser ponto para o nosso próximo tópico. Bom, é isso. Acho que você deu aí o panorama geral da questão do ensino aqui em Israel, dessa abertura aí no início de setembro, daqui a um pouco mais de 2 semanas. Vamos ver aí como é que vai ser.
Mas ainda nessa questão do corona, uma notícia que surgiu que finalmente os israelenses vão poder começar as férias de verão, no final, né? Como a gente acabou de falar na questão do início do ano letivo. Mas é que essa semana foi decidido que Israel vai fechar alguns acordos para que israelenses, né, possam ir visitar os países, alguns países aqui na região, mas também recebe e começa a receber também alguns turistas. E esses países são Bulgária, Croácia e Grécia. Porém, na Grécia, eu acho que na Grécia que tem algumas cidades e regiões específicas e o país e vão receber somente 600 israelenses, né? E aí eles não vão precisar ficar de isolamento também quando eles voltarem. Mas eles vão ter que fazer, né? Eu acho que em quase todos, nesses 3 países, eu acho que antes de viajar, eles vão ter que fazer um teste de corona 2 dias antes de viajar e chegar no aeroporto com o resultado na mão para poder embarcar. Mas pelo menos aí uma abertura, né? Pessoal podendo sair um pouco, que é a tradição, né? Nas férias de verão, o israelense viaja muito, sempre milhões de israelenses, ou enfim, milhões de voos, né? Milhões de passageiros todo ano saindo aqui de Israel. E finalmente, no meio dessa crise do corona, não sei se é finalmente, né? Mas no meio dessa crise do corona, alguns países começam a aceitar israelense, apesar do alto número, né, de contaminados, de contagiados. E, na verdade, eu nem falei disso lá no início, deixa eu só dar a atualização, que eu falei que o número que era o número de 1.500, já uma média de 1.500 todo dia, mas a gente tem hoje aí pouco mais de 24 mil doentes ativos, né, só para lembrar. Então é isso, o céu se abrindo, né, como eles falam por aqui, né? Enfim, saiu agora uma reportagem no Canal 12 sobre a maravilha que é viajar para a Croácia. Realmente parece um país muito bonito, né, com uma história interessante. Enfim, para a Bulgária, que é um destino que os israelenses já são mais acostumados a ir. Mas a Grécia e o Chipre eram as bolas da vez, pelo menos até pouco tempo. O Chipre, pelo jeito, declinou quando viu que a contaminação em Israel está muito alta. E a Grécia, como você comentou, né, limitou o número de israelenses para 600 durante essas férias, que foi um balde de água fria. Né? 600 é muito pouca gente. Né? Vários cruzeiros saíam de Israel para a Grécia, para as ilhas gregas nessa época do ano. Não sei se 600 pessoas, pode ser que eu esteja enganado, mas deve ser 1, 2 cruzeiros só. Enfim, fora as pessoas que viajam de avião, de barco, próprio veleiro, de outras maneiras. Enfim, mas é o que tem, né? E o que tem as pessoas estão festejando. Em relação ao turismo interno em Israel, é que é um problema maior, porque muitos países não concordam em mandar as pessoas para Israel, que não é um país verde, como se diz, né? Então, Israel tem hoje, circulando pelo país, 17 mil turistas. Parte deles já estava aqui desde antes da crise da corona. Israel costuma receber 4 milhões de turistas por ano. 17 mil num mês é um número muito pequeno, principalmente se tratando do verão. Então, enfim, essa abertura dos céus, né, como se diz aqui em hebraico, é muito enfatizada e comemorada pela ministra do Transporte Miri Regev. Na verdade, enfim, representa pouco para pouca gente. Pois é, vamos ver. E os preços também devem estar no céu, né? 600 pessoas indo para a Grécia, não deve estar fácil de ir, não. Não deve estar fácil ser um dos 600. E a última notícia aí desse bloco do corona é que o governo, né, volta a falar mais uma vez em fechamento, em quarentena. Isso não entra em contradição com a abertura do ano letivo, não, cara? Ou abre ou fecha, né, cara? Pois essa indecisão ela está sendo uma constante nas últimas 3 semanas, desde que o Roni Gamzu Proyecto, né, o executor de políticas públicas sobre o corona, foi nomeado. Ele é contra o fechamento, ele é a favor de uma política intensa de mapeamento e monitoramento dos contagiados, e de fechamento somente em cidades vermelhas, né, que são as cidades que estão com um número muito alto de contaminados. Mas o gabinete da Corona ele tem falado rotineiramente sobre esse fechamento, sobre esse lockdown, né, como no Brasil estão acostumados a escutar mais a palavra. Existe um termo em hebraico chamado seger, né, para se referir a isso, mas enfim. E hoje, quando o gabinete da Corona estava se reunindo, depois de 16 minutos de reunião, o primeiro-ministro Netanyahu abandonou a reunião e voltou umas horas depois com a notícia bombástica do dia, que eu já vou dando spoiler, né, que é a normalização das relações com os Emirados Árabes Unidos. Então essa decisão ficou adiada, né, se vai ter fechamento, se não vai ter,
para depois. Então a gente fica nesse limbo aí, porque hoje em dia em Israel, agora nesse momento em Israel, não se fala de outra coisa que não essa normalização das relações, que de fato é um assunto importante que merece tomar todas as manchetes. Enfim, então não sei se tem mais o que comentar sobre a situação da corona, fechamento ou não fechamento, porque a gente não tem notícia para comentar. Pois é, e também chega de falar de corona, né, cara? Já deu. Pois é. Mas é que isso. Mas o interessante é que isso vai se tornar o pano de fundo para tudo por um período ainda longo, né? Ah, sim, você pode normalizar a relação com países árabes periféricos à vontade, que enquanto a crise da corona não acabar, a crise econômica segue, a crise da saúde pública segue, e o governo vai ser refém desse tema, porque a população está sofrendo com essa situação, não tem como tapar o sol com a peneira por muito tempo. Não tem jeito. Mas peraí, você já deu então um spoiler do terceiro bloco lá, cara? Não, né? Vamos voltar, né? Vamos falar antes de outras coisas aí mais importantes. Vamos então para o nosso segundo bloco para a gente falar de questões políticas aqui em Israel essa semana. Bom, nesse bloco então a gente vai falar da questão política aqui em Israel essa semana, que também não deu chance, não para nenhum minuto, né? A gente já vem comentando aí várias manifestações pelo fim do governo Netanyahu, vamos dizer assim, né? Esse é o principal mote, né? Mas as manifestações em função da crise econômica, né? E de tudo que essa crise do corona tem causado aqui em Israel, somando aí também a questão das investigações, né? Dos indiciamentos de Netanyahu, né? Não são mais investigações, dos indiciamentos do julgamento do Netanyahu, que já começou também. É uma crise política aqui no país, manifestações continuam. Hoje é quinta-feira, no próximo sábado, como já é tradição, vão acontecer várias manifestações em vários cantos do país, principalmente em Jerusalém. Na última semana foram cerca de 15 mil pessoas. E, assim, o país fervendo, né? E na política não podia ser diferente. A gente tinha aí pelo menos, né, até essa semana, né, e aí é uma das notícias, o governo teria que aprovar um orçamento, né, desse ano de 2020 até o final do mês, até o dia 25 de agosto, senão o governo se acabaria automaticamente, né, o orçamento ainda não foi aprovado, e foi aprovada uma lei para que o orçamento estendendo a votação do orçamento, ou seja, ele não precisa ser votado agora em agosto, ele pode ser votado até novembro, né? Isso vem em função de uma discussão entre o Netanyahu e o Benny Gantz sobre a questão do orçamento, se vai ser anual ou bianual. A gente já vem comentando disso há bastante tempo. O Benny Gantz quer um orçamento anual, que isso estava no acordo de coalizão que foi feito com o Netanyahu, e o Netanyahu queria mudar o acordo de coalizão e propor e fazer um orçamento bienal, né? Não é bianual, é bienal. Então, pode ser bianual também, né? E, enfim, isso tudo gera essa crise política grande. Foi essa semana aprovada uma lei para estender, como eu falei, o orçamento, quer dizer, a votação do orçamento até o dia 30 de novembro. E junto a isso, o Lapid, né, o Yair Lapid, também na oposição, vem aí dando um jeito de esquentar o cenário político, apresentando leis que podem impedir o Netanyahu de ser primeiro-ministro, de ser candidato, né, a primeiro-ministro em futuras eleições. E aí, João? Complicado, né, cara? Pois é, a gente tem que, enfim, a gente tem que analisar agora toda essa estratégia política na conjuntura que a gente tem para analisar, né? E nada que está acontecendo é simples, né? Israel estava vivendo até pouquíssimo tempo, até 2 dias atrás, uma ameaça de eleições em novembro iminente, né? A gente estava, o orçamento tem que ser aprovado em 11 dias ou vai ter eleições. Essa era a nossa situação. Na segunda-feira, a gente está gravando na quinta, na segunda-feira, dia 10 de agosto, o Benny Gantz deu um ultimato para o Netanyahu. Ele disse, ou você aprova o orçamento de acordo com o que foi estabelecido, ou a gente vai para eleições. E o Gabi Ashkenazi teve um programa de televisão e de rádio, o Gabi Ashkenazi, ministro do exterior, né, dizendo, não se trata de ultimato, se trata de cobrar seriedade, né, ou você cumpre o que a gente acordou, ou você não cumpre, onde é que está a tua palavra e tal, não tem nada de ultimato, tem que cumprir acordo e blá blá blá. Enfim, e estava um clima super tenso. No meio dessa bagunça, um deputado
chamado Yov Heindel, que era do partido Kahol Lavan grande, né, com o Neto do Mundo junto, com o Yesh Atid, com o Yair Lapid, com todo mundo. Ele pertencia ao partido Telen, junto com outro deputado que também foi eleito, com o Yoas Heindel. Enfim, eles escreveram uma proposta de lei, né, eles criaram um partido novo chamado Derech Eretz, criaram uma proposta de lei pedindo para adiar o orçamento para novembro. Hein? Ou seja, toda essa discussão do orçamento ser decidido agora não serve de nada. A gente vai adiar por 3 meses a discussão sobre o orçamento para que o Likud e o Kahol Lavan e o Azul e Branco se entendam e que a gente não tenha eleições. O Azul e Branco concordou com a proposta, né? Quase desde o princípio. Seguinte, beleza, se é assim a gente está junto, porque a gente está mostrando que a gente não quer eleições. Né? Eu acho que lá no fundo o Azul e Branco não estava muito a favor dessa proposta de lei, não. Mas eles concordaram com ela e começaram a apoiá-la porque eles perceberam que o Netanyahu ele queria eleições. Né? E aí ele jogou para o Netanyahu essa situação, olha só, se você realmente não quer eleições, aprova esse projeto de lei do Heindel. E aí ficou essa discussão e blá blá blá, e veio o ultimato, e o Netanyahu, em vez de aprovar o orçamento de 2 anos, enfim, foi uma discussão enorme. O Netanyahu mandou um monte de deputados do Likud para a televisão para dizer que era impossível preparar um orçamento para 2 anos, que eles tinham desse ano já escrito, mas que para 2 anos não tinha, e blá 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 e tal, que a gente sabe que isso é uma bobagem, que enfim, ele já tem um projeto de orçamento pronto para 1 ano, porque o Ministério das Finanças ele tem que estar com isso preparado. Ele diz, porque a corona pode mudar tudo, que adianta fazer um orçamento para 2 anos, quando na verdade você não está falando de 2 anos, está falando de menos que 1 ano e meio, enfim. O Netanyahu viu e disse, bom, beleza, se a gente vai para eleições nessa situação, vai ficar claro para todo mundo que a gente está convocando eleições. Então vamos aprovar esse projeto e a gente pelo menos empurra a situação até novembro. E se em novembro não tiver acordo com o Azul e Branco, ou se em novembro a gente decidir que a gente quer eleições, simplesmente a gente força o orçamento de 1 ano, mesmo que esse 1 ano seja para 2 meses, né? Novembro e dezembro. Porque se fala sobre isso. E os deputados do Likud responderam perguntas sobre isso depois que o Netanyahu resolveu aprovar esse projeto de lei, que foi aprovado depois pela Knesset, né? Pelo menos em primeira leitura. A segunda e terceira leitura ainda não foram, ninguém se apressou muito para que tenha segunda e terceira leitura. Eu acho que para que todos eles tenham o benefício da dúvida, para que até daqui a 11 dias, se alguma coisa ruim acontecer, se alguma situação for conveniente para algum dos lados que se provoca eleições, para que eles votem de maneira contrária a esse adiamento da lei do orçamento. Enfim, então isso foi aprovado. A princípio, a gente está livre de eleições em novembro, não em fevereiro. Né? Em fevereiro pode ser que tenha eleições. E o orçamento foi empurrado com a barriga. E muitas questões ficaram sem ser resolvidas. Tem projetos de vários ministérios que não estão recebendo orçamento, porque a gente não tem orçamento para o ano de 2020, né, do Ministério do Bem-Estar Social, por exemplo, né, que ajuda famílias uniparentais ou pessoas com situações de risco. Tem programas que não estão recebendo orçamento. O Ministério da Educação, como a gente comentou no bloco anterior, não está recebendo orçamento para completar, na verdade, os seus gastos já previstos. Enfim, os movimentos juvenis em Israel estão sem receber orçamento por causa da lei do orçamento não existir, de 2020 ainda não ter sido aprovada. Enfim, tudo isso é uma bagunça gigantesca, mas os partidos concordaram no adiamento e empurraram com a barriga o orçamento para novembro, porque a situação da corona é preocupante e nenhum dos 2 partidos queria levar a pecha de, por minha causa, está tendo eleições agora, no momento mais inoportuno, quando pelo menos 70% da população israelense não quer eleições. Enfim, essa é a primeira situação. A segunda situação dessa semana foi a proposta de lei do Yair Lapid, do partido Yesh Atid, que, aliás, vou fazer aqui um parênteses, semana tiveram outros 2 bate-bocas dele com o Netanyahu, né? A gente comentou na semana passada do bate-boca sobre a formação do Lapid, que o Netanyahu disse que o Lapid que o pai dele disse que uma pessoa tinha que, para ser primeiro-ministro, tinha que ter formação. O Lapid não tem a prova que dá para ele o ensino médio em Israel, né? Enfim, e o Lapid respondeu dizendo que o Netanyahu está sensível às ações que ele acusou o golpe. Enfim, essa semana teve outras 2 trocas de acusações, uma delas a mais engraçada dessa semana, né? O Netanyahu disse que o pai do Lapid, para quem não sabe, foi um deputado também, né, do partido de centro, que chegou a formar o governo com o Likud, né, chamava Tomi Lapid, um partido que basicamente levantava a bandeira da separação entre religião e Estado. E o Tomi Lapid, enfim, era um sujeito conceituado e tal.
o Netanyahu disse, Lapid, seu pai, se tivesse escutado seu pai, você no mínimo teria estudado e teria, enfim, e teria sido uma pessoa mais democrática, né, porque você se esconde atrás de um discurso democrático, mas na verdade você apoia um mini projeto de ditadura, daqui a pouco eu vou explicar por quê, e blá blá blá, enfim, então isso tudo você devia ter escutado teu pai. Aí o Lapid respondeu, e se você tivesse escutado o teu pai quando ele disse para você não toque em dinheiro, você não estaria sendo acusado de 3 acusações de corrupção. Enfim, baixou o nível na Knesset, um acusando o pai, enfim, usando os pais dos outros para... O Netanyahu fez primeiro, né? Ele fez 2 vezes seguidas, mas duvido que ele tenha gostado da resposta do Lapid, que podia ter sido um pouco mais sofisticado. O próprio pai do Netanyahu, que era um historiador famoso, Ben-Zion Netanyahu, chegou a dizer nos anos 90 que o Netanyahu talvez não tivesse talento para ser primeiro-ministro, depois dele ter, enfim, sido derrotado pelo Barak nas eleições de 99. Mas, deixando isso de lado, esse parênteses de lado, nesse bate-boca, esse bate-boca que, inclusive, ajuda a reafirmar o Lapid como principal opositor do Netanyahu, o próprio Netanyahu escolhe o seu oponente, nesse caso, né? O Lapid propôs uma lei, um projeto de lei, que diz que o primeiro-ministro não pode ser primeiro-ministro, executar o cargo de primeiro-ministro, se estiver no banco dos réus. Né? Esse é um projeto de lei que ele lançou para ser votado no dia de ontem, na quarta-feira, dia 12 de agosto, e que o Azul e Branco decidiu não votar essa lei. Né? O Azul e Branco, durante as eleições, disseram ser a favor desse projeto de lei, mas com parte de acordo de coalizão, eles disseram que não iam votar a favor desse projeto de lei, e eles, então, para não ser quem votou contra, eles decidiram se ausentar da Knesset e não votar nesse projeto de lei. Como esse é um projeto que ele toca numa lei básica, que é uma lei de status constitucional, ela precisa ter uma maioria de 61 deputados. Então, se 18 deputados não vão votar, é muito difícil, não só que a lei consiga a maioria, como que ela consiga os 61 deputados, né? Porque uma lei pode ser aprovada por 55 a 47, dependendo do número de ausentes ou de abstenções. Mas essa lei precisa de pelo menos 61. Né? Então, quando o Azul e Branco não vai votar, obviamente eles enterram essa lei, que só vai poder ser apresentada de novo daqui a 6 meses. Né? Mas o Yair Lapid está fazendo uma jogada muito inteligente, porque ele propôs essa lei no momento de crise entre o Likud e o Azul e Branco. Ele está testando até o momento que o Gantz vai ver. O Netanyahu me bateu tanto, ele está me humilhando tanto, que eu já não tenho mais futuro político, eu vou acabar com a carreira dele também. Né? Essa é a aposta do Lapid. Se o Gantz vai fazer isso ou não, a gente não sabe. Mas essa é a aposta do Lapid. E o Lapid não está queimando a aposta dele para ter daqui a 6 meses. Porque ele tem outros 3 projetos de lei muito semelhantes a esse, mas não são exatamente iguais. Um deles diz que o primeiro-ministro não pode, enfim, essa que já foi apresentada, não pode servir estando no banco dos réus, não pode servir como primeiro-ministro do banco dos réus. Outra diz que o primeiro-ministro, né, ele não pode servir de maneira transitória como primeiro-ministro no banco dos réus, ou seja, se tiver eleições entre o período que o Netanyahu ele é primeiro-ministro, entre o momento que tem eleições até a formação do governo, né, se essa lei passa, ele não pode servir como primeiro-ministro nesse período transitório. E se ele não serve nesse período transitório, é mais fácil que você consiga aprovar um outro projeto de lei, que também o Lapid tem em mãos, que é que um deputado não pode ser eleito se estiver no banco dos réus. E a quarta proposta dele, que na verdade não vão ser apresentadas exatamente nessa ordem, é que você não pode ser Rosh Mמשala Halifi, que é tipo o suplente do primeiro-ministro, que é o cargo que hoje tem o Gantz, se está no banco dos réus. Ou seja, no momento que o Gantz assume como primeiro-ministro, Netanyahu não pode estar nessa função. Então, se por acaso o Gantz renuncia, ou se acontecer alguma coisa na justiça, Netanyahu também não poderia assumir. Né? Então ele tem outras 3 engatilhadas aí para mandar, esperando o momento oportuno, o timing perfeito, para poder derrubar o governo. Né? Esse é o objetivo do Lapid, derrubar o governo e, obviamente, o Netanyahu junto. Né? Se ele não derruba o Netanyahu, que é o objetivo principal dele, ele derruba o governo e convoca eleições. Essa é a ideia do Lapid, porque no momento que ele conseguir provocar essa discórdia entre esses 2 partidos, o governo cai. Né? E se ele consegue provocar essa discórdia com o apoio do Azul e Branco, o governo cai e o Netanyahu está fora do jogo político, pelo menos como primeiro-ministro, e aí o caminho se abre para que ele seja primeiro-ministro ou para que outra configuração seja apresentada por aí. Né? Enfim, então a gente está vivendo esse momento de tensão totais nessa situação que a gente está agora, em plena crise da corona. A oposição está usando suas armas legais para poder evitar que o Netanyahu ganhe eleições no futuro.
pergunta para mim o que eu acho, se isso é certo moralmente ou não, eu acho que moralmente isso tem problemas, porque, enfim, eu acho que você não pode impedir uma pessoa de exercer um cargo, ainda que ela possa ter, como a gente comenta nos últimos podcasts, que ela possa, enfim, usufruir de ações antidemocráticas e enfim, autoritárias constantemente também. Eu não acho que você tem que jogar com as mesmas cartas que ele. Pelo menos, se você se considera um democrata, eu acho um problema. De uma maneira, eu acho cínico o Netanyahu dizer que o Lapid é um projeto de ditador, um antidemocrático por estar apresentando esses projetos, quando ele toma atitudes que são ainda mais inimigas da democracia do que essa. Mas, enfim, essa é a situação que a gente está vivendo, né? Um ambiente conturbado político, num governo que tem oposição dentro do governo, que não se entende, e no meio de uma crise gigantesca econômica e de saúde pública, que é chover no molhado, ficar repetindo mais sobre o que essa crise representa para o país. Mas, enfim, essas as informações que a gente queria dar e comentar para vocês sobre o que aconteceu essa semana. E você falou aí nessa questão da democracia, né, do projeto de acusar de falta de democracia e tudo mais, e parte disso também a gente vê nessa disputa constante entre o Bibi e o procurador-geral, né, o Avichai Mandelblit, que foi a pessoa que foi responsável pelo indiciamento do Bibi, né? Ele optou por indiciar o Bibi depois de receber os resultados das investigações, né, que foram feitos pela polícia. E desde então ele se tornou um dos principais inimigos do Bibi, né? Então ele tem alguns, né? E o Mandelblit é um deles, e essa semana houve mais uma discussão entre os dois. Baixo nível, né, cara? Eu acho que é um pouco do resultado também do que a política tá muito baixo nível, né? Acho que essa disputa do Lapid, enfim, essa coisa de você criar regras e manipulações para servir aos seus interesses, enfim. A política tá muito baixo nível, e essa discussão toda aí entre o Mandelblit e o Netanyahu é parte disso, cara, não é não? Assim, é o apelo, né? Na verdade, mais por parte do Netanyahu, né? Vamos só, enfim, botar as cartas na mesa e esclarecer tudo. O Netanyahu, que a gente comentou no podcast passado, que ele está se sentindo ameaçado de morte, ele e seus familiares, né? E está dizendo que, a gente comentou o caso da Dana Aron, que é uma pessoa que é um perfil fake, foi descoberto essa semana que é de um israelense que não mora no país, né? Que disse que, enfim, que ameaçou o Netanyahu de morte numa postagem no Facebook, no comentário de uma postagem no Facebook. Enfim, essa semana apareceram outros comentários em tom ameaçador, pelo jeito, contra ele, contra o filho dele, Yair Netanyahu, contra a esposa dele, Sarah Netanyahu, e um deles parecia uma postagem bastante misógina, sexista, né, e aí, inclusive, que continha elementos para ser enquadrada no caso de abuso sexual, né? E ela foi dar uma queixa na polícia, a Sarah Netanyahu. E o Netanyahu escreveu uma carta pública dizendo que o Mandelblit, que é uma espécie de procurador-geral, faz nada para coibir esse tipo de coisa, que ele deixa tudo isso passar, que se alguma coisa acontecer com ele, com os filhos dele, com a mulher dele, é culpa do Mandelblit, que não faz nada, e que espera que ele dessa vez pelo menos tenha uma ação para dar, em vez de um discursinho fajuto, uma resposta fajuta. Uma carta pública divulgada em todos os jornais. E o Mandelblit respondeu para o Netanyahu dizendo que tem 29 investigações da polícia sobre essas acusações, e que nenhuma delas recomendava nenhuma ação do procurador-geral, porque não eram aparentemente ameaças sérias, né? E o Mandelblit, é importante fazer uma pequena correção no que você disse, ele não escolheu indiciar o Netanyahu quando ele recebeu as investigações da polícia, né? Ele resolveu acatar a sugestão da polícia de que o Netanyahu vire réu, ou seja, a polícia recomenda que o Netanyahu vire réu depois da investigação, e ele leu tudo e decidiu acatar, decidiu concordar com essa visão da polícia. E dessa vez a polícia está dizendo, olha, não é caso para ações drásticas. A gente não sabe exatamente como é que está enfim, tem investigações que são sigilosas e tal, talvez alguma coisa apareça, talvez alguém vá preso, mas segundo o Mandelblit não procede essa reclamação pública do Netanyahu, que é uma reclamação política. Essa foi a resposta feita de maneira bastante sutil do Mandelblit, né? E o Chaim Levinson, que é um comentarista político do Haaretz, né, nessa semana no Canal 12, disse que existem infinitos casos de abuso sexual nas redes sociais, propostas de lei já passaram pela Knesset, e o Netanyahu nunca abriu a boca para falar sobre nenhuma delas, e que parece um uso bastante político eleitoreiro dele falar agora, né, e dizer que essa mulher corre risco de ser estuprada quando ela tem toda a segurança do país à sua disposição, enquanto outras mulheres não têm, e o primeiro-ministro se finge de cego quando essas ameaças e fatos realmente acontecem. Então,
enfim, eu não sei se eu faço coro, porque eu achei que o Levinson, de certa maneira, foi até duro, porque acho que o Netanyahu tem alguma razão para se preocupar quando a sua esposa está colocada nessa situação, mas eu acho que a gente pode dizer que, sem dúvida, o Netanyahu está usando essa situação, enfim, ele está botando lenha na fogueira para poder se fazer de vítima na situação, ele e a sua família, quando, na verdade, quem está sendo vítima atualmente são os manifestantes que estão apanhando da polícia, enfim, e de outros manifestantes da direita, da extrema-direita, que estão saindo por aí para bater em manifestante mesmo. Enfim, acho que com isso não tem mais nada a acrescentar. Outra vez é chover no molhado, porque a gente está se repetindo em relação ao que foi semana passada. Bom, é isso, então, desse panorama político aí em Israel dessa semana, de tudo que aconteceu. Só para terminar, vamos dar o resultado de uma pesquisa eleitoral que saiu ainda hoje, na quinta-feira. O último resultado, a gente na semana passada falou de uma pesquisa que dava para o bloco da direita, né? A gente resolveu definir o bloco dessa forma, né? O bloco da direita, que inclui o governo, que era basicamente o governo do Netanyahu antes desse governo de coalizão com Gantz, né? Que junta o Likud, o Yamina, né, que é o partido dos religiosos, partido dos religiosos nacionais, vamos dizer assim, os partidos ultra-religiosos. Esse bloco, né, o bloco da direita, ele, na pesquisa que a gente deu na semana passada, ele tinha 63 cadeiras. E pela primeira vez em muito tempo, né, desde a primeira eleição, em março do ano passado, né, a primeira vez que o bloco da direita ele consegue maioria. Sem o Lieberman, no caso, né? Não sei se os ouvintes lembram, mas o Lieberman era sempre o fiel da balança, e a gente comentou isso, que na última eleição ele perdia um pouco esse status. Na última eleição não, na última pesquisa, né, que teve na semana passada, ele perdia um pouco esse status. Então vamos aí ao resultado dessa semana, e o bloco da direita volta a cair na pesquisa que a gente teve essa semana. Na semana passada eram 63 cadeiras, nessa semana 60 cadeiras, o que voltamos aí ao empate técnico, né? E aí, no caso, o Lieberman volta a ter volta a ser um destaque, né? Volta a ter algum peso. Mas, enfim, vamos lá ao resultado. O Likud com 27 cadeiras, o Yesh Atid, né? Que é a liderança da oposição do partido do Yair Lapid, com 20 cadeiras, o partido Yemina, do Naftali Bennett e da Elia Shaked, com 18 cadeiras, a Reshima Meshutefet, que é a lista unificada dos partidos de maioria de eleitorado majoritariamente árabe, com 15 cadeiras, o partido Israel Nossa Casa, do Lieberman, da Victor Lieberman, com 9 cadeiras, o Azul e Branco, do Benny Gantz, com 9 cadeiras. Eles tinham quantas? 17 cadeiras nessa cadência agora, eles cairiam para 9, de acordo com as pesquisas. O Shas, né, o partido ultra-ortodoxo, um deles, né, com 8 cadeiras, o Yadut Torá, o judaísmo da Torá, o outro partido ultra-ortodoxo, com 7 cadeiras também. O Shas com 8, o Yadut Torá com 7, somando aí os dois ultra-ortodoxos com 15 cadeiras, e o Meretz, né, o partido da esquerda sionista, com 7 cadeiras, é o mesmo resultado que a gente viu na semana passada. O partido Avodá, né, o partido trabalhista, e o partido Gesher, né, que é da Ori Levi Abikassis, que concorreram junto com o Meretz nessas últimas eleições, eles não passam a cláusula de barreiras. E também não tem nada dizendo o partido Telem, né, que é o partido do Yoaz Hendel e do Tzvika Hauser, a gente falou dele. Tzvi Hauser, Não, a gente falou dele. Derek Eretz. Derek Eretz, isso, Telem está junto com o Yesh Atid. Isso, o Telem é o Bogelon, tá certo. É o Derek Eretz. Eles não falam dele, né? Eles não contam. Não, também não passam. Como não passa a Casa Judaica de novo. E não está contando aí a Casa Judaica, exatamente, que ele não entrou no Emina. Mas eles não estão contando aí o Derek Eretz dentro do Kahol Lavan? Não, eles estão contando separado e ele não passa a cláusula de barreira. Barreiras. Enfim, obviamente que é uma pesquisa do momento, né? Ela mostra umas tendências, mas a gente não sabe o que pode acontecer nas eleições. Pode ser que o Derek Eretz se junte com algum, pode ser que o Partido Trabalhista se junte ao Azul e Branco, a gente não sabe. É uma tendência, né? É mais possível, porque senão ninguém sobrevive, né? E aí dá uma certa força ao Azul e Branco também, né? Mas o interessante dessa pesquisa é a queda do Likud. Claro, exato. Isso é o que a gente está vendo aí. Com 27 certeza. Cadeiras é menos que o Likud tinha em 2015, né? Então é uma queda vertiginosa. O partido até 2 meses atrás, 3 meses, estava aparecendo com 44, 45 cadeiras. E agora caiu para 27, né? É perder mais de 30% dos votos que tinha nas primeiras pesquisas. Sim, com certeza. É uma queda muito grande, o crescimento muito grande também do Yemina, né, do Naftali Bennett, que é
não é, vamos dizer assim, não acho que não dá para dizer que é uma surpresa, né? Porque o que o Naftali Bennett fez aí nas últimas eleições, né? Ele primeiro entrou, ele teve uma eleição, inclusive, que ele nem passou a cláusula de barreiras, ele não foi eleito, né? E nem ele nem a Shaked estavam no parlamento. Isso foi na primeira eleição, se eu não me engano, né? Foi na primeira, quando ele Massa, concorreu sozinho no partido dele, isso, no Nova Direita. isso. Enfim, pois esse crescimento do Bennett ele já estava acontecendo, né? Essa tendência, nas últimas pesquisas ele já estava aparecendo com 17, 18. O diferencial realmente dessa foi a queda do Likud, em detrimento a cadeiras pro Yesh Atid Telem e pro Israel Nossa Casa, né? Sim. Esse foi o diferencial, que o Likud caiu de 63 para. Que o bloco da direita caiu de 63 para 60, porque o Likud perdeu essas 3, 4 cadeiras que tinha aí a mais. E aí, enfim, se essa passa a ser uma constante, aí é difícil acreditar que o Netanyahu vai querer eleições agora, porque para isso que servem essas pesquisas, para ver Sim, se o claro. Netanyahu vai querer eleições agora ou não. Orientar a pesquisa, no caso a eleição acaba orientando, né, a política do governo, né, uma coisa, não é o contrário, né, a política que determina a eleição é a eleição que determina a política, o que é muito ruim. Mas, enfim, mas como a gente acabou de falar também, né, pelo menos até novembro a gente não tem mais ameaça de eleição, vamos ter que esperar aí uns 3 meses e meio para ver o que vai ser decidido, se vai ter se o orçamento vai ser aprovado por um período de 1 ano ou 2 anos. É isso aí. Vamos passar para o nosso próximo bloco, então, cara, para nossa cereja do bolo? Vamos lá. Vamos lá, cereja do bolo, né? Vamos para o nosso terceiro bloco para a gente falar desse acordo que surgiu aí entre Israel e Emirados Árabes Unidos. Bom, Netanyahu e o governo anunciaram aí um acordo que realmente é um acordo que não é que ninguém esperava, mas enfim, pegou todo mundo de surpresa. Um acordo entre Israel e Emirados Árabes Unidos, o Netanyahu chamando um acordo de paz, a televisão também, as mídias, grande parte das mídias falando com um acordo de paz entre Israel e Emirados Árabes, mas a gente vai comentar sobre isso, é um acordo de paz mesmo ou não daqui a pouquinho. Mais um acordo que ele surge aí no momento em que, só para fazer uma recapitulação, né, o Netanyahu prometeu há 1 mês e meio atrás, né, já tem 1 mês e meio, João, a anexação, né, era para o início de julho, a anexação de parte dos territórios palestinos. O embaixador, né, dos Emirados Árabes nos Estados Unidos, ele gravou um vídeo falando que um passo como esse, né, se Israel desse um passo como esse, colocaria em risco as relações que estavam sendo construídas entre os Emirados Árabes e Israel. E aí, só fazendo um parênteses, há muitos anos que já tem uma relação comercial e até mesmo no campo militar, né, entre Israel e os Emirados Árabes. O embaixador fez esse vídeo fazendo esse apelo. Ele, inclusive, escreveu um artigo também no jornal Yediot Ahronot, né, em inglês, no site em inglês, falando desse problema aí, desse passo unilateral que o Netanyahu estava a fim de dar. E 1 mês e meio depois disso, sai um acordo, vamos dizer assim, normalização das relações diplomáticas, né, entre Israel e os Emirados Árabes. Os países passam a se reconhecer mutuamente e passam a ter relações diplomáticas. É um passo que realmente muda muito a figura do Oriente Médio, a cara do Oriente Médio, né? A gente vê, Israel tinha acordos de paz, né? Já tem com o Egito e a Jordânia, país em que teve em guerra em alguns momentos na história, né? Nos últimos 70 anos, e fez um acordo de paz e agora assina um outro acordo com os Emirados Árabes, levantando muitas questões aí, né? Tanto sobre temas sobre a questão palestina, sobre a relação dos países árabes com a questão palestina, com o conflito palestino-israelense como um todo. Vamos lá, cara. Começa aí você e depois eu emendo em alguns comentários também. Beleza, eu vou então enfim, pontuar algumas informações e já tentando fazer uma análise sobre esse acordo, tanto para Israel historicamente, quanto para a política israelense atual, porque ele é muito significativo para os dois lados, né? Enfim, o Emirados Árabes Unidos, na verdade, correto é falando plural, os Emirados Árabes Unidos, eles são o terceiro país árabe
né? É um conjunto, se não me engano, de 14 principados, né? Por isso Emirados Árabes Unidos. Eles são o terceiro país árabe com o qual Israel assina acordos diplomáticos, qual já estabelece acordos diplomáticos, né? O primeiro foi o Egito, em 79, o segundo foi a Jordânia, em 94, e agora os Emirados Árabes Unidos, em 2020. Não é o terceiro país de maioria muçulmana, né? Israel já teve relações diplomáticas com o Irã antes da Revolução Islâmica. Israel tem relações diplomáticas com a Turquia, ainda que estejam estremecidas no momento. E também tem com outros países também, se não me engano, com o Marrocos e com a Tunísia, as relações, elas também existem relações diplomáticas. Eu não sei se existem embaixadas nos países, mas existem acordos comerciais e de turismo mútuo e etc. Mas estabelecimento de embaixadas e realmente relações plenas diplomáticas é o terceiro país, algo que não acontecia há 26 anos, e esse é uma grande conquista realmente do Netanyahu. É a primeira grande conquista do Netanyahu, né? Talvez nesses últimos 11 anos. Né? É um grande feito, ainda que ele queira aumentar bastante o tamanho desse feito. Né? E eu já começo a entrar nessa análise que eu tenho que fazer. O Netanyahu, enfim, ele estava numa reunião do gabinete de Corona, marcadas pressas, como a gente comentou lá no primeiro bloco. Ele saiu em 16 minutos, ninguém entendeu porque ele saiu, os jornalistas já estavam fazendo piada no Twitter, né, que a reunião é tão importante que o Netanyahu em 16 minutos vai embora, né, e que, enfim, a reunião depois não deu nada, não deu nenhum resultado, e mais ou menos entre as 6 e 7 da noite, foi divulgado na quinta-feira que Israel passava a estabelecer, enfim, Israel e os Emirados Árabes Unidos, foi divulgado primeiramente no Twitter do Trump, embora alguns órgãos de imprensa tenham dado furo, que Israel e os Emirados Árabes Unidos estabeleceriam historicamente relações diplomáticas, comerciais, enfim, parcerias militares e inclusive uma cooperação para o desenvolvimento da vacina contra a corona. Né? O Trump divulgou isso de maneira muito efusiva, muito alegre, porque para ele também é uma conquista política, ele pode se apresentar, né, com o cacife de quem conseguiu estabelecer relações entre esses dois países, e mais ou menos na hora que os telejornais em Israel eles começam às 8 horas da noite e vão até às 9h30, divulgavam, enfim, estavam passando os telejornais na televisão, dos 3 principais canais. O Netanyahu convocou uma coletiva de imprensa sozinho, sem o Benny Gantz, né, que é o vice-primeiro-ministro, sem o Gabi Ashkenazi, que é o ministro do exterior. Em geral, enfim, era razoável supor que essas duas pessoas estivessem implicadas no processo e que também ganhasse algum crédito nisso, mas ele, enfim, convoca uma coletiva para poder divulgar a notícia histórica, né, e eu vou agora parafrasear o próprio Netanyahu, na qual ele se comparou, na sua fala, com o Begin, né, o Menachem Begin, primeiro-ministro de Israel entre 77 e 82, e o Yitzhak Rabin, enfim, que foi primeiro-ministro entre 74 e 77, e depois entre 92 e 95, quando foi assassinado, por ter sido o terceiro líder israelense a estabelecer um acordo de paz com um país árabe. Né? Enfim, esse feito de você estabelecer relações diplomáticas com um país árabe, ele realmente existe. O Netanyahu ele realmente foi o terceiro primeiro-ministro em vigor que estabelece relações diplomáticas com um país árabe. Mas não é um acordo de paz. Isso é falso, na verdade. Estava dentro do discurso dele, do Trump, mas é falso. Né? Não sei se dá para dizer que é fake news, mas é uma informação que não é verdadeira. Porque um acordo de paz ele se dá entre dois países que são inimigos, né? Publicamente, que estão em guerra, e Israel e os Emirados Árabes não estão em guerra, nunca tiveram em guerra. Eles simplesmente não tinham relações diplomáticas, mas Israel já vendia, já havia permitido aos Estados Unidos vender F-16 para os Emirados Árabes lá nos anos 90, no governo Rabin, por exemplo. Né? Ou seja, as relações, enfim, cientistas israelenses e representantes israelenses iam para congressos nos Emirados Árabes, israelenses podiam visitar Dubai com vistos especiais, algumas empresas israelenses estabeleciam relações nos Emirados Árabes e vice-versa também. A Miri Regev esteve lá recentemente também, não foi? Ela fez vídeos. Exatamente. Alguns políticos israelenses conseguiram permissões especiais para entrar no país. Ou seja, não é um acordo de paz. Hein? Então, a gente tem que ser justo e dizer a verdade ao mesmo tempo. Foi um grande êxito do governo Netanyahu.
mas não é comparável ao que foi o Tratado de Paz com a Jordânia, assinado pelo Rabin, e muito menos com o Acordo de Paz com o Egito, assinado pelo Begin. O Egito, que era o maior inimigo de Israel, com o qual Israel já tinha travado 4 guerras no espaço de 31 anos, né? Enfim, que era a principal liderança do mundo árabe naquele momento, não é nem um pouco, nem de longe comparável com a Jordânia também não, um país vizinho com uma fronteira extensíssima com Israel, enfim, que também estava em estado de guerra, já tinha travado 3 guerras com Israel, perdão, 2 guerras com Israel, não é semelhante, não é comparável. É comparável, por exemplo, ao estabelecimento de relações diplomáticas que Israel fez com a Turquia, lá no início dos anos 90, também durante o governo Rabin. Né? Israel não tinha relações diplomáticas com a Turquia, tinha relações comerciais e estabeleceu embaixadas, relações diplomáticas nos anos 90, na época do governo Rabin, quando os acordos de Oslo e a paz com a Jordânia trouxeram uma imagem um pouco mais positiva de Israel para alguns países de maioria muçulmana, que foi possível que Israel estabelecesse relações de normalização com Marrocos, com a Tunísia, paz com a Jordânia e relações diplomáticas com a Turquia. Né? Então, aí isso é comparável ao que Israel estabeleceu com a Turquia. Enfim, eu acho que até pelo tamanho do que a Turquia representava naquele momento, do que os Emirados Árabes representam agora, a gente pode dizer que é semelhante. Nos Emirados Árabes hoje em dia são, talvez Dubai e Abu Dhabi sejam 2 das principais capitais comerciais do Oriente Médio, né? Ali no Golfo Pérsico são cidades super importantes. Os Emirados Árabes provavelmente é o país mais ocidentalizado em vários aspectos do Oriente Médio, um país que tem relações muito boas com países do mundo ocidental. Eu não gosto muito dessa expressão, mas enfim, não consigo encontrar uma melhor. Que é parceiro dos Estados Unidos e dos países da Europa, e é natural que esse seja um país com o qual Israel possa estabelecer relações diplomáticas, né, ao contrário, por exemplo, de outros países como o Iraque, que tem um governo bastante conturbado, cujas relações com os Estados Unidos também estão problemáticas desde que os Estados Unidos mataram Soleimani, o general iraniano, dentro do Iraque, né? Ou outros países que a gente podia citar. Então, é um êxito, é uma conquista do governo Netanyahu, é uma grande vitória dele. Na sua entrevista coletiva, ele conseguiu também isolar totalmente o Gantz, inclusive quando ele foi perguntado, e o Ashkenazi, ele ignorou essa pergunta. A pergunta, na verdade, feita tinham 2 partes, ele ignorou essa segunda parte, né? Ele não convidou os 2 para a coletiva, ele não saiu da reunião da Corona com os 2 faziam parte da reunião, ele saiu sozinho para atender o telefonema, provavelmente do Trump, né, em conjunto com o príncipe dos Emirados Árabes, que agora me fugiu o nome, enfim, e Mohammed agora me esqueci exatamente sobre o nome, enfim, e ele conseguiu levar o crédito inteiro por esse acordo. E provavelmente com justiça, porque provavelmente ele costurou esse acordo sozinho ou com participação muito pequena ou muito menos significante de outros atores, com certeza do Gantz e do Ashkenazi. Se houve alguma participação, foi ínfima. Né? Agora, enfim, o que a gente tem que analisar ainda um pontinho mais sobre isso, né? O que foi esse acordo? Tá? Além do estabelecimento de relações diplomáticas, comerciais, cooperação na vacina, militares, etc., Israel também estabelece, enfim, em troca dessa relação, os Emirados Árabes divulgaram esse acordo como a gente vai estabelecer relações com Israel e, em troca, Israel não vai anexar territórios na Cisjordânia, que foi uma pauta de campanha do Netanyahu, com o qual o Gantz ele acabou concordando em determinado momento. Eles planejaram isso no dia 1º de junho, a gente chegou a comentar, 1º de julho, a gente chegou a comentar sobre isso no podcast várias vezes, disse que não ia acontecer, não aconteceu, hein? E agora os Emirados Árabes dizem que a gente olha só, a gente está aqui mostrando para vocês que a gente evitou a anexação, né? O Netanyahu foi questionado sobre isso e ele disse que a anexação, por hora, né, ela está suspensa, mas ela não está suspensa para sempre, né? Ela está congelada, hein? Só que o Trump ele foi lá depois e disse, não, a anexação está suspensa, hein? E é verdade, ninguém pode assinar que no futuro não vai acontecer nada. Mas o que a gente sabe é que, principalmente no Oriente Médio, as coisas elas são assim. Ou elas acontecem ou elas não acontecem. Quando o Netanyahu diz não vai acontecer a anexação por agora, ninguém sabe o que vai acontecer no futuro, mas a gente sabe que por agora a vitória é da não anexação, né? Ou seja, o que vai acontecer é a não anexação. As perguntas que ficam para a gente agora são as seguintes. Os Emirados Árabes, eles realmente evitaram essa anexação? Né? Eu particularmente acho que não.
eu tenho bastante convicção que não. Porque Israel já não anexou na data prevista, esse assunto sumiu do debate público, desapareceu totalmente, não progrediu em nenhum aspecto, não se falou mais de fronteiras, se falou de nada. O exército já tinha deixado de se preparar para possíveis reações do povo palestino frente a uma anexação. Gastaram muito dinheiro e muito tempo de preparação, a vários níveis de intifada e de resistência, mas já tinha deixado de se preparar sobre esse aspecto. A anexação não estava no nosso horizonte. Hein? Então, o que isso me leva a crer? Hein? Que a jogada do Netanyahu ela foi ainda mais inteligente e o sucesso ainda mais dele do que a gente pode imaginar. Porque das duas, uma. Ou essa proposta de anexação ela já estava planejada desde antes das eleições, quando esse acordo com os Emirados Árabes estava sendo costurado, para que ela fosse usada como uma ferramenta dentro da negociação para dizer, olha só, a gente vai dizer que a gente vai fazer uma coisa que vai incomodar o outro lado, depois a gente renuncia a isso e dentro de uma negociação vai parecer que a gente está cedendo alguma coisa, quando na verdade a gente não está cedendo nada. Né? Isso pode ter sido combinado de antemão com o Trump e eventualmente até com o governo dos Emirados Árabes, para que eles possam sair com algum crédito e ter alguma desculpa para dar para o mundo árabe, porque as reações do mundo árabe não foram muito positivas, em especial dos palestinos, do mundo árabe islâmico, né? O Irã também não ficou muito satisfeito, o Hamas disse que foi uma facada nas costas do povo palestino e um presente para a ocupação e para os crimes cometidos por Israel, enfim. Então, esse acordo, toda essa retórica da anexação e essa proposta que nunca aconteceu, né, que de fato não foi executada, pode ter sido totalmente planejada de antemão só para que esse acordo fosse feito, o Netanyahu ele pode ter visto que ele não ia fazer essa anexação e ele usou essa anexação como moeda de troca com os Emirados Árabes, né, que mostra que, enfim, eu estou trocando nada, porque hoje em dia Israel não anexa, eu estou trocando nada por um acordo de paz que me é vantajoso. E da mesma maneira que o Emirados Árabes pode usar esse nada para fazer alguma propaganda positiva desse acordo. A gente não sabe quais eram as intenções do Netanyahu quando ele prometeu essa anexação, a gente não sabe qual das duas opções é verdadeira, se isso foi tudo planejado de antemão ou se isso foi usado no decorrer dos fatos, mas a gente sabe que ele usou muito bem a anexação para alcançar um objetivo político, e ele está de parabéns, e a gente tem que dizer isso aqui, porque ele realmente conseguiu ele conseguiu um feito histórico para Israel, que é o estabelecimento de relações com o terceiro país árabe na sua história, né, em mais de 70 anos. Se isso vai significar estabelecimento com outros países árabes, a gente não sabe, tem fontes dizendo que sim, a gente não sabe quais. É muito difícil que países árabes importantes, mais importantes que os Emirados Árabes, como a Arábia Saudita, né, o Iraque, sejam os próximos, porque esses dois países têm problemas históricos com Israel, no caso do Iraque, ou a Arábia Saudita disputa uma posição de destaque no mundo árabe, principalmente com o Irã, no mundo muçulmano, na verdade, e estabelecer relações com Israel dificultaria um pouco essa posição da Arábia Saudita de liderança, do mesmo jeito que aconteceu com o Egito, que perdeu essa posição de liderança no mundo árabe depois da paz com Israel e do alinhamento com os Estados Unidos. Né? E a Arábia Saudita já é alinhada aos Estados Unidos o suficiente para arriscar ainda mais a sua posição de liderança no mundo árabe, fazendo paz com Israel, pelo menos assim acredito eu. Mas, enfim, o Netanyahu vendeu também essa paz como um tapa na cara da esquerda, que diz, olha, o discurso histórico da esquerda é que a paz se alcança através de troca de territórios. E a paz só vai vir quando a gente fizer paz com os palestinos. Né? E o Netanyahu ele disse isso no discurso. A gente está fazendo aqui essa retórica de paz por territórios, ela é falsa. Ela é tanto falsa que a gente conseguiu fazer paz com os Emirados Árabes sem renunciar a 1 centímetro do território. A gente troca paz por paz, não paz por territórios. Ou seja, eles nos dão paz e nós damos paz para eles. Então ele conseguiu, de alguma maneira, atacar o discurso da esquerda. Ele provou que ele, de alguma maneira, tem razão. Existem países árabes que podem estabelecer relações diplomáticas com Israel sem que Israel faça paz com os palestinos antes. Mas, outra vez, a gente tem que sempre lembrar que esse não é um acordo de paz, e que se fosse, de algum jeito, pelo menos no discurso, Israel renuncia a territórios. Territórios que Israel deixa de anexar. Né? Mesmo assim, isso fortalece a retórica do Netanyahu, isso dá força política para ele no momento que ele está em decadência. Essas pesquisas que a gente divulgou no último bloco são pesquisas anteriores ao anúncio desse acordo com os Emirados Árabes Unidos. A gente não sabe o que vai acontecer nas próximas pesquisas, a gente sabe que o Netanyahu conseguiu mudar o assunto do país. E ele só teve um ponto negativo, porque até a própria esquerda teve que valorizar a ação, teve que comemorar, né?
obviamente que não valoriza 100%, sempre faz uma crítica e por aí vai, mas enfim, tirou moral da esquerda. O único ponto negativo foi que o Netanyahu perdeu um pouco de apoio dentro do seu eleitorado mais extremista, da extrema-direita, sobretudo da extrema-direita ortodoxa, que critica o fato desse acordo ter sido trocado pela não anexação, que era uma bandeira de campanha, uma promessa que ele fez, espalhou cartazes dizendo: vote no Netanyahu e você vai ganhar a anexação, não ao Estado palestino. Enfim, no final das contas, o que eles receberam foi um Netanyahu que, na retórica, ele diz que ele concorda com o projeto de Estado palestino do Trump e que, enfim, troca um acordo de paz com o país árabe pela não anexação. Para os colonos de opinião mais radical, ou não colonos também, mas da extrema-direita, esse acordo de paz significa menos do que a anexação. Enfim, já estão dizendo que o Netanyahu é o melhor primeiro-ministro possível para a esquerda. Eu não sei se eles pensam, se eles falam isso sério, ou se isso é irônico. Eu acredito que eles podem estar falando isso sério. Enfim, os extremistas, eles têm uma visão um pouco mais diferente das coisas, um pouco diferente das coisas que a gente tem. Mas, enfim, foi o único ponto negativo, o único lado que ele sai perdendo, mas eu acho que ele sai ganhando muito mais do que perdendo nessa história. Enfim, então é uma conquista política gigante, e não foi em cima dos seus rivais internos, foi em cima de um feito diplomático. Outra vez, ele exagera no tamanho, mas o tamanho é grande. Ele só não é do tamanho que ele gostaria que fosse. Eu acho que essa questão do tamanho aí é bem interessante, né? Porque você tem toda a razão, não é um acordo de paz, né? Mas ele constrói isso dessa forma. Mas a questão também é até que ponto o público... É importante para o público diferenciar isso, entendeu? Se é um acordo de paz ou se é só um acordo comercial, entendeu? Ele infla, e eu acho, ele inflou, né, o feito, e como você falou, realmente é um feito histórico, mas para o público eu acho que isso tem menos valor, entendeu? O que é importante é que hoje foram criadas condições aí para o desenvolvimento de laços diplomáticos entre Israel e os Emirados Árabes. Se é um acordo de paz ou se é um acordo comercial, diplomático, isso é menos importante para o público israelense, pelo menos. Agora, o que me chama a atenção nessa questão do discurso que você também comentou, é essa questão de, primeiro, falar que não tem nada a ver, tipo, não é troca de território por paz, entendeu? Quem quiser, a gente troca paz por paz. Isso tudo bem, falando aí no caso dos Emirados Árabes, mas no caso, ele não pode ter a mesma visão, né? Ou pelo menos a gente, ou eu, não posso ter a mesma visão ou análise quando diz respeito ao povo palestino, né? Que é o povo em questão aí sobre a questão da guerra. Afinal de contas, a criação do Estado de Israel não criou um problema para os Emirados Árabes, para a população que vivia nos Emirados Árabes naquela região, naquele período, entendeu? Como criou com os palestinos. Criou aí a questão palestina, né? Mas não criou, a criação de Israel não criou uma questão para a população dos Emirados Árabes. Era a questão de um apoio, vamos dizer, ideológico, talvez, né? Eu não sei se essa é a palavra, mas, enfim, era um apoio em função do palestino também ser um povo árabe e ter essa proximidade. Na época, se discutia muito mais a questão de um pan-arabismo, né? Eu acho que a principal questão desse acordo, e que a gente tem que analisar aí como vai se desenvolver no próximo período, é a transformação do Oriente Médio, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente vai ter que observar, porque no momento em que os Emirados Árabes eles tomam essa postura, e, como você mesmo falou, estão falando aí que outros países, ou pelo menos mais um país, possa também ir no mesmo sentido, na mesma direção, a gente tem uma transformação do Oriente Médio e da centralidade do problema palestino, da questão palestina, dentro do Oriente Médio, né? Ele perde essa centralidade. É como se alguns setores do Oriente Médio, os menos radicais, né, vamos dizer assim, né, eles estivessem falando, a questão palestina já não é mais tão importante para a gente, entendeu? A gente pode... deixa Israel existir, entendeu? Eles cumprem lá o papel deles, desde que criem um Estado palestino. A gente também é a favor da criação de um Estado palestino, mas vamos dar um passo atrás, entendeu? Eu acho que essa transformação do Oriente Médio que a gente começa a observar hoje, não começa a observar hoje, né? Ela já vem acontecendo já há algum tempo, né? Essa transformação ela é muito interessante, é ela que vai determinar o que vai acontecer no próximo período, né? Lembrando aí que a gente tem
guerra na Síria, né? O Líbano entrando num caos, né? Guerra no Iêmen, o Irã, enfim, o Oriente Médio não tá tranquilo, né? Não está calmo. E essa relação, ela muda muito. E o que chama a atenção, principalmente em toda essa questão aí, já trazendo um pouco também para a política interna doméstica, né? É toda essa relação desse desgoverno, vamos dizer assim, né? Porque não dá para chamar de governo. Eles não trabalham juntos, né? O Netanyahu é uma coisa dentro do governo, o Gantz e o Ashkenazi são outra coisa dentro do governo. Não há um governo de união, de coalizão, eu não sei. Inclusive na semana passada não houve reunião de governo, né, do gabinete do governo, em função da crise que estava acontecendo aí entre o Likud e o Kahol Lavan, o azul e branco, e para a semana que vem também não está marcada nenhuma reunião do governo. Né? Não há reuniões que decidam os rumos do governo. E aí, fazendo um parêntese, um parêntese fundamental, foi aprovado na Knesset há menos de um mês atrás, né, no parlamento há menos de um mês atrás, uma lei que permite que o Netanyahu, nesse período de crise, ele tome decisões sozinho, né, sem precisar do parlamento, principalmente relacionadas ao corona, né? Tome decisões sozinho. Então, ele também não está nem tendo reunião de gabinete, reunião de governo, porque ele toma as decisões sozinho. E nesse caso aí, da relação desse acordo, né, assinado com os Emirados Árabes, ele isolou completamente o azul e branco e o Ashkenazi e o Benny Gantz. Né? O Ashkenazi, o ministro do exterior, das relações exteriores, e o Benny Gantz, o ministro da defesa. Eu, particularmente, não acho que ele tenha feito que a política dele a proposta dele de anexar tenha sido pensada como forma de criar uma pressão em cima dos Emirados Árabes. Eu não acho que essa tenha sido a política. Eu acho que se o Netanyahu tivesse tido a oportunidade de anexar, ele anexaria, entendeu? Eu acho que ele sabia que as chances eram pequenas, né? Porque ele sabia o que o mundo diria, e foi exatamente o que o mundo fez. A Jordânia ameaçou, a União Europeia ameaçou, a Alemanha, dentro da União Europeia, ameaçou muito. Havia países dentro da União Europeia que queriam, inclusive, sanções, né? Enfim, algumas retaliações a Israel, caso Israel anexasse. Mas, sem sombra de dúvida, essa relação aí, esse acordo com os Emirados Árabes é um feito muito grande para o governo Netanyahu. A gente tem que ver, como você falou, né, essa pesquisa que a gente divulgou ainda há pouco, ela foi feita antes desse acordo. A gente tem que ver, possivelmente, na semana que vem, deve ter alguma pesquisa depois do acordo. Né? A gente vai ver se tem alguma influência doméstica ou não, porque, por um lado, ele assinou o acordo com os Emirados Árabes, por outro lado, ele abriu mão da anexação, que é muito importante para o público dele. E aí ele dá também força, né? Mais força para Yamina, para o partido do Naftali Bennett, que é um partido que a anexação é fundamental para eles. Bom, vamos ver o que vai ser, né? Mas sem sombra de dúvida, como você falou, foi um feito aí, foi um marco na história. Junto com o Corona, a gente vai poder dizer que em 2020 o governo Netanyahu assinou um acordo com os Emirados Árabes Unidos. É isso. Pois é. Beleza. Algo mais a acrescentar ou vamos pro bloco do Nelsinho, cara? Vamos lá, Nelson. Qual vai ser a da vez aí? Vamos lá, Nelsinho, diz aí. Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar também um abraço ao João, que vai ficar provavelmente de quarentena outra vez, porque uma professora da escolinha do filho dele está com corona, ou uma aluninha da escola dele está com corona, e fatalmente o João terá que ficar novamente em quarentena. Esperamos aí essa definição. E para quem quiser mandar dicas de opções do que o João pode fazer na quarentena, escreva para contato@conexãoisrael.org. Uma semana histórica para o futebol israelense, especialmente para o Hapoel Jerusalém e para o Hapoel Katomon Jerusalém. Para quem acompanha o nosso conexãoisrael.org, pode dar uma olhada no texto Os Rubro-Negros de Jerusalém, escrito pelo Gorenstein, ou Katomon,
o apoio dos torcedores escrito por mim. Nestes textos a gente fala sobre o apoio Catamon Jerusalém e a relação com o apoio Jerusalém, de quem o Catamon é dissidência, pois essa semana a direção do apoio Catamon Jerusalém conseguiu a reunificação, conseguiu novamente retomar o nome original de Apoel Jerusalém. O Apoel Jerusalém, o velho, que era um clube empresa, já estava falido, cheio de casos de corrupção, caixa 2, 3, 4, 5, a várzea era muito grande, e o Apoel Catamon Jerusalém, que é uma ONG, que é uma agremiação de sócios, que é um clube que tem uma política maravilhosa, é um clube que busca a coexistência, a integração entre os povos, que está lutando e muito para chegar à elite do futebol israelense, que é exemplo na escolinha de futebol feminino, dentre outras áreas de atuação. Realmente, e essa semana também terminou o mandato da presidente, realmente fez um trabalho maravilhoso, magnífico. O Apoio Jerusalém, o Apoio Catamon Jerusalém volta a ser o Apoio Jerusalém das antigas, um clube de sócios, um clube em que o torcedor tem vez e voz, em que o torcedor influencia, e não apenas um clube empresa em que o dono fazia caixa 2 e afundou o clube. Então é um momento histórico, é um momento feliz, é um momento animado, não apenas para a torcida fiel do Apoio Jerusalém, mas para todo o futebol israelense. Fica o exemplo de que o torcedor pode também interferir, influenciar e mudar os destinos do clube do seu coração. Um grande abraço. Valeu, Nelsinho. Obrigadão pelo seu comentário. E o Apoio Jerusalém está de volta. João, fica por aqui ou você quer acrescentar algo mais? Ficamos por aí. Uma boa semana aí para todo mundo. Valeu, para vocês também, boa semana. Vamos ver se semana que vem, bom, eu espero que, não sei se eu espero que ela seja mais calma, mais corrida, enfim. Que seja, né, que seja. Vai ser quente, porque a gente está no verão e o verão é quente. Vai ser uma semana quente. A gente vem com as próximas notícias, então, aí, na semana que vem. Gente, precisando entrar em contato com a gente, contato@conexãoisrael.org ou Facebook, ou o João tá no Twitter também. Instagram, a gente está, enfim, entre em contato sempre que vocês precisarem. O podcast está disponível em todas as plataformas de podcast, nas principais pelo menos. Vocês encontram no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, enfim, é fácil de encontrar. E no meu outro podcast eu tenho feito um comentário, eu gostaria de fazer, vou fazer aqui também. O podcast, gente, é muito boca a boca. Hoje no mundo a gente recebe muita informação, tem muita informação disponível para a gente. Então, o que acontece é que para que mais pessoas ouçam, vocês também, ouvintes, são importantes ao indicar o podcast, ao falar que vocês ouvem, que o podcast é legal, que vocês curtem. Então, isso vai trazer mais pessoas, porque não é só a gente tentar e divulgar post e fazer, enfim... os posts nem sempre são eficientes, porque é tanta informação que a gente recebe que acaba passando. Então, o boca a boca é a forma mais eficaz de divulgar o podcast e a gente tem que pedir essa ajuda aí de vocês. Valeu, gente. Então, a gente se vê na próxima semana e é isso aí. Um grande abraço.